no versículo de número 16, ele convida a igreja ao regozijo espiritual, a regozijar-se sempre na presença de Deus. E às vezes nós deparemos com algumas situações na vida de algum cristão que esse versículo não se cumpre. Versículo bem pequenininho, né? Veja bem, regozijai-vos sempre. Mas que tem muita profundidade. Pessoas que estão na igreja há um tempo, que são conhecedores da palavra de Deus, mas vivem uma vida fora desse contexto. Vai conversar, não tem alegria, não tem prazer. Quando abre a boca, não vale a pena ouvir o que determinadas pessoas têm a dizer. Nem parece que é um servo de Deus. Reclama de tudo e de todos, né? Existe pessoas assim. Mas aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta exortando aos irmãos para que eles pudessem estar sempre regozijando. O patriarca Jó, no livro de Jó está escrito que na presença de Deus, desse Deus que nós servimos, até a tristeza, ela salta de prazer, salta de alegria. Mas tem pessoas que não conseguem, não conseguem. Mas se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, irmãos, em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós temos condições de nos alegrarmos e regozijarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, é importante quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossa vida. Verso 17, Paulo nos chama e nos fala sobre o dever e a necessidade da oração, algo que também está ficando escasso, não é? Os cultos de alguns anos atrás, os irmãos que são da nossa idade ou um pouco mais de idade lembram muito bem. Era meia hora, 40 minutos de oração. Os chamados cultos de doutrina daquele tempo, dobrava os joelhos às 19 horas e orava até às 20 horas. Mas hoje nós achamos difícil. E às vezes nós vamos tirar um período de oração e deixamos o celular do lado. Começamos a orar uma mensagem. Alguém para olhar a mensagem. Aí ele começa a orar de novo, aí ele passa o tempo desconectando do céu, não é? E pouco tempo eu estava falando com alguém. Às vezes quando nós estamos conversando com uma pessoa que nós consideramos importantes, e chega uma outra pessoa chamando a nossa atenção, o que a gente faz? A gente pede licença, não é? Dá licença. Mas a gente está orando, falando com o Pai eterno, com Deus Todo-Poderoso, e qualquer coisa tira nossa atenção, e nós não dizemos nem o amém, já deixamos aquilo de lado, e vamos cuidar de outra necessidade. Então nós, a igreja da nossa atualidade, nós oramos pouco,
mas precisamos orar um pouco mais. E Paulo aqui, ele disse: orai sem cessar. Se nós fôssemos medir, se tivéssemos aqui um termômetro para medir a nossa oração, como seria, né? Como seria? Mas a palavra de Deus está nos orientando, né? Que nós precisamos ser alegres, que nós precisamos orar sempre, em todo tempo. Nos nossos afazeres, nós podemos estar falando com Deus, pedindo direção de Deus, orientação. Às vezes a gente vai viajando em um veículo e na nossa mente estamos pedindo Deus para nos guardar, para nos dar livramentos, e assim sucessivamente. Então a gente ora. Nós precisamos aplicar a nossa vida em oração. É mandamento do Senhor. Quando nós estudamos a vida de Jesus sobre a oração, Jesus, ele levantava de madrugada para orar. Tudo que ele ia fazer, antes havia um propósito de oração. Até mesmo no dia em que ele fora entregue aos soldados, ele foi para o jardim de Getsêmani, tirou ali períodos de oração falando com Deus, e ele sabia que havia chegado o seu momento, a sua hora. Então, irmãos, vamos aplicar isso na nossa vida. O verso 18, Paulo disse, é algo que também parece difícil em determinadas situações. Em algumas circunstâncias que nós enfrentamos, olhamos para esse versículo aqui, quando Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Não é difícil? Na hora da dificuldade, da prova, do problema, eu ainda tenho que estar dando graça, agradecendo a Deus? Sim, porque poderia ser pior. Eu estava vindo lá do campo missionário, eu e o irmão Wagner, e de repente nós estávamos mais ou menos numa velocidade 110, 120 por hora, e o pneu fez pum, estourou. Chegando numa curva, né, irmão Wagner? Encostamos, atrasamos a viagem ali uns 40 minutos. Mas vale a pena reclamar? Não. Deus poderia estar nos dando um livramento de algo pior, que nós deslocamos depois, né, acho que uns 5 quilômetros, tinha uns carros parados na pista. Quem sabe, naquele momento ali, o Senhor Deus nos livrou de algo. Então, não adianta reclamar, não adianta murmurar, vamos dar graça, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Agradeça a Deus na sua aprovação, agradeça a Deus pela sua luta, agradeça a Deus pelo momento que você esteja enfrentando, agradeça, vai agradecendo. Um irmão acidentou, quebrou o pé, e ele era pedreiro, ficou quase um ano parado. Aí um dia, conversando com ele, ele disse: pastor, nesse período que eu estou parado, é o tempo que eu estou vivendo melhor. Imagina, porque o nosso Deus, irmãos, ele é o Deus que supre as necessidades, é o Deus que cuida de nós. Mas nós precisamos entender e aprendermos a agradecer a Deus em todas as situações da nossa vida, não é? O Senhor está dizendo aqui: porque esta é a vontade de Deus para convosco. Aí verso 19, ele diz: não extingais o Espírito.
Verso 20, não desprezeis as profecias. Verso 21, o primeiro versículo que nós lemos, ele diz: examinai tudo. E a complementação do versículo, ele diz assim: retende o bem. Examina tudo, mas aproveita só o que é bom. Às vezes nós ouvimos muitas coisas, chega no nosso ouvido. Irmãos, nós temos que aprender a filtrar aquilo que nós ouvimos. Nós não podemos deixar descer para o nosso coração tudo que nós ouvimos, porque no nosso dia a dia a gente ouve muita coisa errada, que se nós aplicarmos no nosso coração, alguns até adoecem fisicamente. Então, vamos aprender a examinar, mas filtrar, né? Examinar tudo e reter o que é bom, o que é agradável aos olhos de Deus, o que é bom para a nossa vida. Que Paulo disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é bom. E Paulo vai enumerando, ele diz: nisso pensai. Aí a gente ouve algo, uma miséria aí, que alguém nos conta, e a gente aplica aquilo na nossa vida, no nosso coração, e a gente sofre com aquilo. Não, irmãos, vamos aprender a reter somente o bom, para a glória do nome do Senhor e para o nosso bem-estar, tanto físico como espiritual. Glória a Jesus. E ele diz no verso 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique em parte? Não, o mesmo Deus de paz santifica o meu coração. Não. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em outra tradução diz completamente. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter esta preocupação e aprendermos a orar a Deus pedindo que Ele nos santifique. Paulo está dizendo aqui, verso 23: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que tenhamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Precisamos melhorar a nossa vida com Deus, não é? Precisamos, porque o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Então nós precisamos aplicar em nossa vida a palavra de Deus, procurar entender o que a palavra está nos orientando e vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Não é segundo o que nós pensamos, não é segundo os nossos propósitos, não, segundo o nosso entendimento, não. Nosso entendimento, nosso propósito não vale. A nossa vida com Deus precisa ser embasada na palavra de Deus. Eu penso assim. Não é o que nós pensamos. Mas eu estou sentindo no meu coração. Paulo diz que o nosso coração é enganoso. Vamos ver o que diz a palavra. Mas eu achava, você achava. Mas o que diz a palavra de Deus, não é? Então nós vamos viver a palavra, vamos deixar que a palavra de Deus tenha liberdade de ação na nossa vida. O que diz o salmista, Salmo 119? Bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor.
Não é isso? Vamos ler o Salmo 119? Às vezes nós queremos ser bem-aventurados, bem-sucedidos, mas nós queremos andar do nosso modo. Não. Salmo 119, primeiro: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verso 2: bem-aventurado que guarda os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Nós precisamos buscar conhecer os testemunhos do Senhor. Aonde estão? Estão aqui na palavra. Aí alguém quer viver a vida da forma dele, né? Trilhar os caminhos dele, andar segundo o seu próprio entendimento. Não, está errado. A Bíblia diz que nós precisamos, para sermos bem-aventurados, trilhar os caminhos retos do Senhor. Não, eu vou por aqui, mas Deus está dizendo que é por aqui, não é? Uma vez Davi orou a Deus, dizendo: Senhor, posso subir contra os adversários? Disse Deus: sobe, eu entregarei nas tuas mãos. Um ano depois, os mesmos adversários, Davi orou: Senhor, eu posso? Deus disse: não, você vai dar a volta lá e virá por detrás, vai parar ali debaixo das amoreiras e aguarde a minha ordem. Então, irmãos, nós precisamos buscar para a nossa vida a orientação de Deus, que a Bíblia diz que nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Não podemos. Então, o Senhor Deus, Ele traça para nós limites, e a orientação que Deus quer para nós está aqui na palavra. É só lermos, né? Examinar as Escrituras. O que Jesus disse para os fariseus, né? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós precisamos examinar para conhecer, para entender qual é a vontade de Deus. O que diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, vamos ver, capítulo 12 de Romanos, um versículo também bastante conhecido de toda a igreja, 12, 1 e 2. Olha bem: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e santo, porque é agradável a Deus. Aí ele diz, verso 2: e não vos conformeis com este mundo. Tem gente que já está conformado, já abraçou o mundo, já se lambuzou com o mundo, mas a palavra está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós pensamos, irmãos, nós somos seres humanos, né? Nós raciocinamos. Paulo está falando aqui do culto racional, com entendimento. Não é de qualquer forma. Veja bem: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória, glória ao nome de Jesus.
E nós pontuamos aqui algumas atitudes que precisamos para fugirmos das coisas pecaminosas. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre o cuidado que nós precisamos ter, né? No capítulo 12, verso 1 e 2, precisamos ser cuidadosos. Quando ele escreve no texto em que nós lemos, Tessalonicenses 5, 23, Paulo está dizendo sobre a necessidade da santificação no espírito, na alma e no corpo, que nós sejamos conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Mas hoje o pecado ele tem se multiplicado, mas louvamos a Deus que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é? Mas nós não podemos nos descuidar, precisamos buscar de Deus a orientação. Então, precisamos fugir destas atitudes pecaminosas. Alguém pode ler Gênesis, capítulo 19, versículo 9. Prepara para ler, irmão Eric. A primeira atitude que nós anotamos aqui, nós precisamos determinar na nossa vida fazer o que é certo. É atitude nossa, para que nós possamos fugir de atitudes pecaminosas ou atitudes que nos levam ao pecado. Nós precisamos nos posicionar. Você precisa determinar fazer o que é certo. Glória a Deus. Leia aí Gênesis 19, verso 9. E eles disseram para trás, e eles disseram novamente: esse indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Veja bem, este fato na verdade iniciou aí no capítulo de número 13. Glória a Deus. No verso 7, quando iniciou aquela contenda entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abrão. Eles estavam contendendo pelo espaço da terra, pelo melhor pasto, quem sabe pelas nascentes de águas. E quando Abrão tomou conhecimento, ele chama Ló e disse: olha, não é bom que haja contenda entre nós somos parentes. Então vamos fazer o seguinte: você vai escolher aonde você quer ir, nós vamos nos separar. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se a esquerda escolheres, eu irei para a direita, contando que não haja contenda entre nós, porque irmãos somos. Então Abrão aqui, ele entendeu que não deveria aquela situação continuar. Então ele deu ao seu sobrinho Ló o direito de escolha, e ele escolheu. Diz a palavra que ele levantou os seus olhos e viu toda aquela campinas que era bem regada.
e ele escolheu ir para aquela região. Veja bem, verso 10: e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou a sua tenda até Sodoma. Diz o verso 13: e era mau os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Foi para este lugar que Ló foi. Só que, pelo que nós lemos aqui no capítulo 19, Ló, ele viveu no meio daquele povo, mas ele não misturou com aquele povo, com a prática pecaminosa dos moradores de Sodoma e de Gomorra. Ele se posicionou. Ló, ele determinou viver uma vida diferente. E aqui, quando o Senhor Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, que entraram na casa de Ló, os homens daquela cidade procuraram aqueles homens que ali estavam para ter relações com eles. O pecado do sodomismo. Mas Ló interferiu na situação, no assunto. Aí eu disse: este homem veio aqui como estrangeiro e ele quer ser juiz em tudo. Por quê? Porque ele determinou no seu coração não misturar com o pecado. Ele determinou no seu coração fazer o que é certo. Irmãos, e nós, como povo de Deus que somos, nós precisamos olhar para esses exemplos bíblicos e determinar no nosso coração, dizendo: eu não vou ceder ao pecado, eu não vou me entregar ao pecado, mas eu vou entregar a minha vida completamente aos cuidados do Senhor. Para quê? Para que haja santificação em nossa vida. Então, a primeira atitude para fugirmos das coisas pecaminosas, nós precisamos determinar o que é certo. Determine o certo. Esses dias atrás, já há uns 4 meses, eu acho, um jovem me procurou e disse: pastor, eu quero iniciar um trabalho com os jovens. E falou o tipo de trabalho que ele queria fazer. Eu ouvi, e eu disse para ele: você já consultou a liderança dos jovens? Já falou com os líderes? Não. Olha, os jovens, existe uma liderança. Então você não pode criar um trabalho à parte. Isso é princípio, irmãos, não é? É princípio. Então determine o que é certo. Então conversa com a liderança, tendo a aprovação do líder, você pode fazer. Então todo departamento que criar um departamento isolado à parte, vai ter problema. Então nós, como povo de Deus que somos um povo sábio, nós vamos determinar fazer o que é certo. Vamos entrar pelos caminhos certos, dialogar quando for necessário, para que tudo fique no lugar. E graças a Deus ele procurou o caminho certo e resolveu o problema. Então, meus irmãos, nós precisamos determinar fazer o que é certo, para que nós possamos manter a nossa vida em santificação. Determine o que é certo na sua vida. Determine viver de acordo com a palavra de Deus. Determine na sua vida ser submisso à palavra do Senhor.
Glória ao nome de Jesus. E com certeza Deus vai te abençoar. A mão do Senhor vai estar estendida sobre a sua vida, e você vai ser um cristão vitorioso, porque você determinou fazer o que é certo. Veja bem, Ló, ele foi morar numa cidade corrupta, porém ele não colocou o seu coração, nem se envolveu na maldade que estava naquela cidade. Veja bem, ele foi morar ali, ele não sabia daquela situação, foi habitar no meio de um povo corrupto, envolvido em toda a prática de pecado, mas ele determinou, disse: eu não vou me corromper, eu não vou misturar, Os homens praticavam todo tipo de maldade, mas ele disse: não, eu vou ser diferente. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, determine na sua vida, seja abençoado por Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Precisamos ter determinação firme de não nos envolvermos com as práticas pecaminosas deste mundo. Então, tenha cuidado, tenhamos cuidados, sejamos cuidadosos. Determine na sua vida não envolver com as práticas pecaminosas. Essa semana alguém me perguntou: pastor, eu posso comprar uma cartela de bingo? Está entendendo, irmãos? E o povo vai acostumando. Aquilo que nós abandonamos lá atrás, as pessoas estão abraçando de novo, não é? É tanto rifinha que aparece, e etc, e etc. Baralho, cristão jogando baralho, jogo de azar, as cartinhas, né? Irmãos, determine fazer o que é certo. Nós saímos de lá, diz o mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor. Quem conhece o hino? 203. Olha, esse hino tem uma mensagem maravilhosa, não é? Mas nós queremos abraçar aquilo que nós abandonamos lá atrás, não é? Vamos ver esse hino aqui. Está dentro da palavra o hino. Olha que maravilha. O mundo da ilusão deixei, a senda de pecado e dor, para ir ao glorioso lar. Ali há gozo, paz e amor. No mundo não está meu lar. Aqui não posso descansar, mas quero sempre avançar. No céu em breve hei de entrar. Maravilha. O Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, quando ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha caiu no chão, Jesus pegou, colocou no lugar e falou: rapaz, põe a tua espada na bainha, porque o que com ferro fere, com ferro será ferido. Esses dias eu cheguei aqui na igreja, cumprimentei alguém, por favor, cumprimentei alguém assim, e levei a mão, com uma arma. Arma? Que é isso, meu amado? Eu esqueci de deixar no carro. Está entendendo? Nós viajamos. Não sei se eu conto. Está gravando aí, né? Viajei uma época aí com um companheiro. Levou uma arma dentro do carro. Eu não sabia, né? Aí quando eu cheguei da viagem, que eu fui fazer uma outra viagem, passei pela Polícia Federal, voltei. Quando cheguei em casa, eu fui olhar umas coisas no porta-luva do carro, que eu fui tirar uma arma dentro do carro. Imagina se os homens me pegam, irmão, até eu dizer que focinho de porco não é tomada. Então, irmãos,
nós estamos voltando, não é? Não. Comprado com sangue de Cristo. Nós fomos comprados, como é que eu ia? Comprado com sangue de Cristo, liberto, hoje eu sou. Imagina se vira moda, irmãos, né? Andar com peixeirinha aqui, um punhalzinho. Temos que ter cuidado. Então nós precisamos determinar vivermos o que é certo, determinar fazer o que é agradável aos olhos de Deus. Segunda atitude, para fugirmos das coisas pecaminosas, veja bem, tenha o propósito de estar livre de toda impureza. A Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino dos céus. Impureza, podemos dizer na área moral, no espiritual, vários aspectos, não é? Impureza se refere a qualquer coisa que contamina ou afeta a pureza de algo. Isso é impureza. Vai afetar a pureza de alguma coisa, é impuro. Então nós precisamos, irmãos, ter o propósito de fugir, de estar livre de qualquer impureza, seja no sentido físico, moral ou espiritual. Leia aí, Eric, Efésios 5, verso 3. Efésios 5, 3 ao 8. Já vamos concluir. 5, 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, veja bem, mas a fornicação ou toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós. Olha bem, não pode nem se nomear entre nós. Imagina. E a gente vê cada coisa acontecendo. Continua. Como convém a santos. Pode ler. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convém, mas antes ações de graças. Veja bem, nem gracejos que não convém. E a gente vê muito, né? Mas antes o que? Ações de graças. Continua. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso. Veja bem a gravidade, viu, irmãos? Olha bem. Porque bem saber isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Veja a gravidade. Caminhando com Jesus, caminhando para o céu, mas é impuro, é avarento, é idólatra, é maldizente, é fornicador, e etc. E Paulo está dizendo, nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, irmãos, obrigado. A segunda atitude aqui, para fugirmos das coisas pecaminosas, nós precisamos ter o propósito de estar livre de toda impureza. Daniel capítulo 1, versículo 8. O que aconteceu com Daniel? Ele propôs no seu coração. Leia, Daniel 1 e 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E aí a gente vê a latinha de cerveja, o quentão. Chega no tempo da quadrilha, né? Tem o quentão. E esquenta tanto que leva o cabo ao pecado. O que foi, irmão? Esquentei demais. Leia.
Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Veja bem, Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar. Então, irmãos, nós como servos de Deus precisamos dessas atitudes, viver isto, propor no nosso coração estar livre de toda impureza. Daniel, nesse capítulo 1, verso 8 a seguir, ele escolheu manter a sua vida pura, íntegra, diante de Deus. Nós precisamos, olha, nós somos servos de Deus da mesma forma que era Daniel. Se nós cremos na palavra, se nós cremos no Deus da palavra, nós somos iguais, irmãos, não tem diferença. Ele era homem como nós, mas ele propôs no seu coração não se contaminar. Eu não posso me vender, você não pode se vender ao pecado, não. Colocaram taças cheias de vinho na presença dos filhos de Jonadab, e disse: bebei vinho. Ele disse: não, o nosso pai nos ordenou, disse: olha, vocês nunca beberão bebida forte. Mas a gente vai aí, né, as festinhas que tem por aí de aniversário e etc e tal, aí tem o vinho, tem uma bebidinha ali para esquentar, e o crente vai se envolvendo e vai perdendo o seu contato com o Pai, vai vivendo uma verdadeira frieza espiritual, frio, gelado. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui para renovar a sua vida, para nos envolver, para nos encher, para nos dar graça, para nos fazer fortes. Pode todo mundo estar gelado ao seu lado, mas se nós estivermos vivendo esses propósitos, o Senhor Deus vai nos encher, nós seremos fortes, nós seremos cristãos pentecostais, cheios da graça, cheios do poder e da unção do Espírito de Deus. Nós vamos ser diferentes. Pode alguém estar gelado à direita, à esquerda, mas se nós estivermos procurando obedecer a palavra de Deus, alguém vai cantar, nós vamos dar glória, alguém vai pregar, nós vamos nos encher do Espírito, alguém sai triste para casa, mas nós vamos voltar alegres, visitados pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Que diz Malaquias: vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você é um servo de Deus. A Bíblia diz que nós temos a unção do Santo, nós sabemos todas as coisas, nós sabemos o que é errado, nós sabemos desviar do mal, porque nós vivemos sob a orientação do Espírito do Senhor. Aí alguém diz: ah, você é diferente. Que diferença é essa? A presença de Deus na vida. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos fazer como Daniel. Nós precisamos nos afastar das coisas que nos contaminam. Precisamos buscar a santificação para as nossas vidas. Não é isso que Paulo disse? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem quer ver o Senhor aí? Glória a Deus. Então vamos viver a palavra, o que está na palavra. Deus, por certo, vai nos abençoar. Deus abençoe. Vamos ouvir as crianças.